terceira estratégia, a estratégia do Oceano Azul. Esta, como eu já comentei anteriormente, no começo desse módulo, é uma das estratégias mais novas, foi criada por Kim e Malburn lá pelos anos de 2005. Essa estratégia, ela tem um conceito bastante interessante, muito legal mesmo, porque ela faz justamente essa pergunta. Se você se encontra hoje num mercado, num oceano azul, onde você deixa novos mercados, nova demanda e sua concorrência longe, ou seja, a concorrência fique irrelevante, ou você está num oceano vermelho. O que é o Oceano Vermelho? O Oceano Vermelho é justamente onde você e seus concorrentes, eles não degladiam por novos mercados. Quero deixar bem claro, aí está o livro, vale a pena, tanto para a sua profissão, a sua carreira, você comprar esse livro, que vende produtos e serviços, a estratégia do Oceano Azul, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Kim e Malburn. E já vimos um outro peixinho, inclusive, né? O peixinho da diferenciação. O que é esse peixinho da diferenciação? É justamente aquele peixinho que está lá, simplesmente, né, no meio, um peixe mais bonito, indo para um aquário muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais confortável, mais experiência. Então, o que é isso? Esse peixinho ele está tendo uma atitude de ação para buscar um novo mercado. Por quê? Nesse mercado que ele se encontra, onde tem esses outros 6 peixes, sempre é aquela coisa, então, em um determinado mês, alguém ganhou uma fatia de mercado. Não, ninguém ganha, lá tira. Porque não adianta você dizer, ganhei 25% da fatia de mercado. Não, você tirou 25% da fatia de mercado de alguém. Mais cedo ou mais tarde, alguém pode chegar e dizer assim, tirei 35% da fatia dos outros concorrentes. Pode ser 25% teu, mais 10% seu. Esse peixe, eu gosto muito desse slide, porque simboliza muito, vai para um mercado e que muitas vezes, atenção, muitas vezes, no exercício você vai ver isso, muitas vezes está do seu lado. Pode ver, ele está saindo para o outro. Só que sempre tem que tomar muita atenção a uma grande dica, a uma grande sacada, que é justamente, mais cedo ou mais tarde ele se torna vermelho. Por quê? Porque quando você está nadando lá no seu oceano azul, os outros peixes vão começar a olhar e dizer, peraí, mas como que ele está lá? Então, como é que eu consigo chegar lá? Então, você tem que aproveitar enquanto você está sozinho, deixou a concorrência, acabou sendo irrelevante para você. Fazer capital para já estar buscando justamente os próximos mercados, as próximas demandas. Então, o Oceano Azul é justamente esse, né? Olha o diferencial para um novo mercado. O vermelho ali é prejuízo, o vermelho é tirar fatia de, não é ganhar mercado. O Oceano Azul, ganhar mercado. E que, como eu disse, muitas vezes pode estar do seu lado e você não perceber isso. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. O Walter Disney, quando ele começou seu negócio, a Disneylândia, ele foi chamado de louco, de doido. Ele não recebeu dinheiro do banco, mas entra justamente naquela colocação que eu fiz anteriormente. Se o seu produto é igual a todo mundo, ele não vale nada, mas se o seu produto e o seu serviço é diferente e ninguém tem, então esse tem um valor completamente diferenciado. E é isso que Walter Disney fez com o negócio dele. Então vamos lá, de luz, câmera aí, ação! Baixe aqui, embaixo, olha a redundância, mas para ficar claro, planilha número 6, estratégias do Oceano Azul, tanto para a sua carreira, para a sua vida e para o seu negócio. Você vai ver em relação a atributos que você tem e o seu negócio, os seus produtos e serviços, criar o quê? Criar novos atributos, novos diferenciais para se tornar único. Elevar, atribuir atributos que já tem. De repente você tem um diferencial, mas você não mostra. Então você vai aumentar ele, vai elevar ele, vai mostrar ele para o mercado. Novamente dizendo, dentro da diferenciação é o quê? Quando o mercado, quando o cliente em potencial percebe essa diferenciação. Então, de repente você tem algo, mas não mostra tanto. Então tem que mostrar. Eliminar atributos que, de repente, você conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu mercado, não lhe diz mais nada, são indispensáveis, às vezes pode estar até dando prejuízo.
você simplesmente elimina eles e reduz atributos que, de repente, você ainda tem, alguns clientes que ainda compram um produto seu, um serviço teu, ou alguma tecnologia que você precisa, você não vai eliminar completamente, mas vai reduzir ela consideravelmente. Com isso, você, fazendo esse mapeamento da sua carreira, fazendo esse mapeamento, você vai ter novos mercados. Temos basicamente dois grandes exemplos da estratégia do Oceano Azul. Um é o Circo du Soleil, que na verdade é um circo, um show ao vivo, música ao vivo, Broadway. E eles começaram, é uma empresa hoje, onde o foco é o quê? São artistas ginastas que fazem o diferencial. Não trabalham mais com o grande palhaço, porque as pessoas não queriam mais, achavam sem graça, eliminaram por causa do custo elevadíssimo, porque as pessoas não queriam mais animais. Em vez de 3 picadeiros, é um picadeiro só, mais perto, mais junto. E se você for ver, inclusive, a experiência é muito interessante. Quando você vai entrar num dos espetáculos, nas entradas, tem lá todos sombrinha, broches, camisas, etc., para vender. Aí você entra, não vou comprar, né? Tá caro. Mas aí quando acontece, né, a magia, o encantamento, a experiência do espetáculo, você sai e compra, porque você tem que materializar essa experiência. Eu fui no Circo du Soleil, eu fui no XYZ e assim por diante, tá ok? Vale a pena você buscar na internet ou você até comprar o DVD, o Circo du Soleil, o Alegria. O Alegria tem uma entrevista muito bacana com a diretora artística, que ela diz claramente que o grande foco do sucesso do Circo du Soleil é o foco em gente, é o foco em pessoas. E ela explica, inclusive, porque é uma diversidade de pessoas do mundo inteiro, uma grande sacada de gestão de pessoas. Tem depoimento dos artistas, tem depoimento também de como construiu o próprio fundador do Circo du Soleil, uma empresa hoje em torno aí dos seus 28, 29 anos, com sucesso pleno, com lucro pleno absoluto, em detrimento de muitos outros Ringler's Brothers de mais de 130 anos, que estão simplesmente fracassados. Né? Um dos grandes exemplos da estratégia do Oceano Azul no Brasil, mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, quando a empresa aérea Gol entrou no mercado de aviação com alguns diferenciais. Durante 2 anos, eles não entraram para o mercado para tirar os passageiros da concorrência. Naquela época, Varig, Transbrasil, VASP, principalmente TAM, Tapete Vermelho, Comandante Rolim, onde uma passagem custava aí algo em torno de R$400, uma passagem, tinha refeição a bordo, ela não focou nesse mercado. Ela focou num mercado que não andava de avião. Ela focou no mercado daquele passageiro que andava de ônibus, aquele que fazia, por exemplo, Porto Alegre, Brasília, em 40 e poucas horas, cansaço. Ela levou o quê? O status da viagem aérea, porém trouxe a rapidez da viagem aérea, porém trouxe o diferencial, que foi o quê? O mesmo preço da passagem de uma viagem de ônibus, só que muito mais rápida e de avião. Só que, lógico, em vez de oferecer lá, né, uma refeição por R$19, ela começou oferecendo o quê? Barrinhas de cereais. Ou seja, por passageiro, cada refeição custava nas outras R$19. Refeição em barras lá custava menos de R$1,90. Ela colocou muito mais poltronas, ela agilizou o serviço, ela reduziu o número de tripulantes, porque para servir refeições tinham que terem no mínimo 8 tripulantes e com barrinhas de cereal, simplesmente 4 já serviam. Novas tecnologias da aeronave, os Boeings, com a mais moderna tecnologia, menos custo de combustível, eles inovaram com a compra da passagem justamente por internet, usando o tempo, a impressora, a luz do cliente, eles que lançaram, inclusive, lá no começo, a passagem, quando você vai nos totens e imprime, 20 anos atrás, as passagens antigas eram carbonadas dentro de envelopes, o custo era elevado. Vários fatores que reduziam o custo
menor custo, menor tarifa. Porque é aí que eu faço sempre a seguinte colocação. Naquela época, a TAM, por exemplo, tinha um grande departamento de marketing. Mas será que naquela época ninguém nunca do marketing da TAM olhou lá de cima e falou assim: puxa, será que aquele povo que está lá embaixo no ônibus não pode ser meu cliente? Não, não olharam. E aí depois, com o passar do tempo, os passageiros das outras começaram a falar assim: peraí, vem cá, eu hoje pago uma passagem de R$ 400. Com R$ 400, na Gol, mesmo que ela tenha sido chamada de rodoviária aérea de pobre, essas coisas lá antes, eu posso fazer isso 4 vezes. Mas vem cá, eu vou viajar para chegar mais rápido num lugar ou eu vou, né, pagar caro para uma refeição? Foi aí que quando começou a mudar o hábito das pessoas, passageiros dos outros, que preferiam com R$ 400 ir pela Gol, mais simples, mas viajava e eu podia viajar 4 vezes. E aí é onde que todas as outras acabaram se adequando nesse mesmo modelo. Então, nós podemos dizer que sim, no Brasil, a Gol foi a democratizadora da viagem aérea para os brasileiros, usando justamente a estratégia do Oceano Azul. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá para